Shalom, amados, tudo bem? Paz do Senhor, amados. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das cartas de Paulo, né, à igreja de Filipos. E aí espero que essa palavra seja ministrada em vossos corações, assim como foi nos nossos, né, Nona? Isso mesmo. E ela vai ler aí no capítulo 3, se vocês quiserem acompanhar aí em vossas Bíblias, a partir do versículo 12. E a gente vai falar, né, sobre o título do tema, Correndo em Direção ao Alvo. Então, Naná vai começar a ler aí a partir do capítulo 3, no versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante aí esses dois versículos que Paulo ele faz, assim como Jesus gostava de falar em parábolas, o Paulo ele fala sobre em uma analogia, né? Analogia de uma corrida de um atleta de alto nível em busca do seu objetivo, que é a vitória. E, então é bastante interessante essa parte, essa questão de analogia, né, Nuna? É verdade. Porque assim, um atleta, né, ele tem um objetivo. O objetivo dele é a vitória, né? E também e o nosso alvo, assim como o alvo de um atleta, também é a vitória. E nós temos uma recompensa. Assim como um atleta tem a sua recompensa, nós também temos a recompensa nessa corrida, né? Nessa corrida em direção ao alvo. E a nossa recompensa é a coroa da vitória, né? Uma coroa incorruptível, é a salvação, né? É a coroa incorruptível, né? É a nossa salvação. Uhum. É a garantia da nossa salvação. E seguindo essa analogia aí, da questão do atleta, tem vários pontos interessantes aí que ele fala até no versículo 13, né? Que ele, não que eu já tenha alcançado, né? Mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Então, em relação à questão da corrida, o atleta que está buscando o objetivo, que é a sua vitória, desde os treinamentos, ou seja, nós como cristãos, a questão do conhecimento da palavra, né? Está sempre treinando, estudando, não é isso, não? É verdade. Então, tem a questão também das dificuldades que vamos passar no caminho, ou seja, a questão das nuvens de testemunhas, que são ali as pessoas, a plateia que está ali assistindo, que pode nos atrapalhar, chega a ser uns embaraços que atrapalham na nossa corrida, né? O peso que o atleta tem que tirar do corpo, ou seja, esses atletas de alto nível, os vestimentas, a que tem o menor peso, que tem a maior elasticidade, a questão também do cortar com o vento. Então isso leva para a gente a questão de que das nuvens de testemunhas que podemos ter, que pode vir atrapalhar, os obstáculos, os pesos que as bagagens que trazemos, que vêm de lá do passado, que mantenhamos o foco como novas criaturas, né? E o interessante, irmãos, é que nós temos que tomar a mesma atitude que Paulo tomou. Qual foi a atitude que Paulo tomou? Lá no verso 3, ele fala da atitude que ele tomou. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, né? E eu acho que nessa corrida,
muitos de nós temos esse problema, porque nós não, às vezes não esquecemos das coisas que ficaram para trás, né? Nós começamos a ficar remoendo muitas coisas e isso pode atrapalhar essa corrida, essa corrida, né, de sucesso, que essa corrida em direção ao nosso alvo, né? E quando eu tomo essa atitude de deixar para trás aquilo que já é do passado, né? Isso vai me ajudar a ter ainda mais foco nessa jornada. E a questão também do treinamento, quando falou a questão dos treinamentos, eu me refleti também a questão dos nossos estudos, de estar aprendendo cada dia mais, a questão também do que a nossa boca fala, do que o coração está cheio, não é isso não? Então é importante para que nos momentos de dificuldade que venhamos a precisar de uma situação, seja a situação que estamos passando agora em relação à política, à saúde, às dificuldades, tenhamos dentro de nós, né, a questão do que a palavra diz, né, que já fomos salvos, né, somos curados. Então é importante que mantenhamos o foco. Qual é o foco? Sempre à frente, né? Isso é o alvo. Nós temos um alvo e nós temos que sermos determinados em seguir esse alvo. Não é uma doença, não é um problema político que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia. No nosso país, além da pandemia, nós estamos com problemas políticos, e isso não pode nos impedirmos de continuarmos correndo, né, em direção ao nosso alvo, de forma nenhuma. Nós sabemos que por um pouco espaço de tempo, nós não podemos nos reunir nos templos, mas essa ferramenta, né, que o Senhor tem nos dado, tem feito com que a palavra tenha sido ministrada aos nossos corações. Então, esse obstáculo que nós estamos enfrentando não é o suficiente para que nos tirem da direção do alvo. Não, é que nos dá mais ânimo, porque isso vai passar. Tudo isso vai passar em breve, nós sabemos disso, e nós iremos continuar a carreira do sucesso, nós vamos continuar em direção ao alvo, independente do que está acontecendo em nossa volta. Que continuemos sendo igreja, né? Continuemos fazendo parte do corpo da igreja. Mesmo que a gente não possa ir aos templos, que continuemos sendo, podemos estar sendo parte desse corpo, independente da presença física. Então, era o foco que a gente queria passar para vocês, essa questão do alvo, de manter o foco, mesmo em vossas casas. Então, é bastante importante isso. Não é isso não, quer completar alguma coisa? É verdade, não. E outra questão, gente, amados, é a questão como Paulo fala, né, para que nós sejamos seus imitadores, né, e que nós possamos também, como que eu posso dizer, né, como ele diz no versículo 17, né, que caros irmãos, sede meus imitadores e prestar atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, assim, além de nós imitarmos a Paulo, nós temos que caminharmos de acordo com o padrão que nós temos vivido. Qual o padrão que nós temos vivido? É o padrão da palavra de Deus, é o que a palavra do Senhor ensina. E assim também nós temos que nos, como que eu posso dizer, nós temos que estarmos também alinhados com pessoas que tenham também esse mesmo padrão. Com o mesmo foco, né? Que tenham o mesmo foco, que tenham o mesmo alvo. Não é padrão, né, de vida, é sim um padrão de comportamento. Né? Isso é verdade, mas um comportamento é o comportamento que a palavra do Senhor
nos ensina. É a semelhança em Cristo Jesus, né? Isso, e assim, e algo interessante dessa palavra, que às vezes você fala assim, mas já se falou tanto dessa palavra, mas o Senhor, ele tem revelado que muito se falou e muito ainda vai se falar isso para que nós não percamos o foco. Esse é interessante porque muitas pessoas têm perdido o foco. Então é interessante que mais pessoas falem mesmo sobre essa corrida, sobre o alvo, sobre o foco, né? E deixar claro que nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo. A nossa recompensa é a coroa da vitória. Então é necessário mesmo que se fale, que mais pessoas venham e falem, porque o Senhor, ele tem dado revelação a cada um de nós a respeito dessa palavra. Então é importante que nós não percamos o foco, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, e que nós venhamos como servos do Senhor, né, estarmos motivando pessoas. E sendo motivados, E né? também sendo motivados. Porque a palavra tem que chegar em nossos corações para que possamos edificar uma outra pessoa, para que essa semente seja plantada. Então, primeiro é importante que tenhamos o entendimento dentro da gente, e até em relação a isso que o próprio Paulo ele finaliza, dizemos que sejamos, que devemos viver de maneira excelente em Cristo Jesus. E ele ainda fala algo mais, que é a questão do padrão apresentado pelo apóstolo, que é viver não apenas à procura de conhecimento, mas sim que a gente possa praticar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem o entendimento, não ficar só em nossa mente, e sim colocar ela no momento de dificuldade, que ela colocar à prova. E algo que nós não devemos esquecer jamais, que nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos aqui deste mundo, não. Por isso nós não devemos isso mesmo, amor. Aos padrões deste mundo, não. Este mundo está dizendo que nós temos que viver assim, que nós temos que ser assim, que nós temos que ser assado. Mas não. Meu molde é Cristo. Isso, o nosso molde é Cristo, e nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui neste mundo, nessa terra, por um curto espaço de tempo, mas a nossa cidadania é celestial. Não é cidadania terrena, não. Nós somos terrenos, sim, mas porque nós vivemos neste mundo por um espaço de tempo, e que o Senhor, a qualquer momento, Ele pode nos recolher e nós podemos voltar à nossa terra natal. O Brasil não é a nossa terra natal, a nossa terra natal é celestial, é o céu. Então nós somos cidadãos dos céus. Então vamos colocar em nossa mente que a nossa morada aqui nessa terra é por um pouco espaço de tempo. Mas que lembre, irmãos, nós somos cidadãos do céu. Mas que nesse período de tempo que possamos estar passando adiante essa palavra, e que outras pessoas também sejam ministradas, né? Isso. E viver aqui com excelência, né? É verdade. E aqui Paulo, ele escreve em relação a isso, a nossa verdadeira cidadania, né? Ele diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém. Amém? Amados, que essa palavra tenha trazido ânimo, que essa palavra tenha edificado cada um de nós, né? A cada um de nós,
e que nós não esqueçamos que a nossa cidadania é do céu. Amém. Se você foi tocado e ministrado, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que possam receber essa palavra e também ser ministrados. Então, agradeço aí ao momento que você está compartilhando e assistindo esse vídeo. E somos da Ibeca Pernambués, né? Irmãos, e eu queria também, irmãos, fazer uma oração, não uma oração longa, mas uma oração breve. Amém? Amém. Senhor amado, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos tem revelado, meu Pai, que nós devemos prosseguir em direção ao nosso alvo, meu Pai. Senhor, que não só eu ou meu esposo, Senhor, mas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, meu Deus, eles saibam, meu Pai, que eles são cidadãos dos céus, meu Pai. Que nós vivemos aqui neste mundo, mas não somos do mundo, porque nós somos feituras do Senhor, nós somos filhos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, que as pessoas saibam, meu Deus, que o Senhor tem zelado de cada um de nós com amor eterno. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, por nos amar, por nos guardar e nos proteger. Amém.